Bom dia, pessoal, tudo bem? Como foram de PS? Fizeram tranquilas provas? A minha acho que estava um pouco com capítulos a mais, mas enfim, vocês já tiram de letra, acho que já estão bem consolidados, com ensinamento, com um conhecimento muito bom, tá? Então, vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje, capítulo 14, Interações Sociais e Vida Cotidiana. É um capítulo leve, tranquilo, gostoso de trabalhar assim. Ah, e qualquer dúvida também vocês podem perguntar, a gente está à disposição. Capítulo 14, ele traz na sua introdução, na sua maior parte de leitura, né, ele vai mostrar, ele vai tentar traçar um exemplo de cotidiano, né, de pessoas que saem de casa diariamente para trabalho, para estudo, precisam pegar transporte público, almoçam em diferentes lugares, eles vão ter essa noção ou vão repetir isso durante muito tempo de sua vida, porque se vocês pensarem, vocês como estudantes, né, ou eu como professor, a gente passa mais tempo na escola do que em casa durante esse período. Então, vamos pensar antes da pandemia, né, dessa condição de aulas online, desde os 3, 4 anos, 5 anos de idade, as crianças, as pessoas já vão para a escola, né? Isso é uma condição do que de se criar uma rotina. Então, o que acontece? Ali você tem toda uma ideia ou toda uma ação diária para que essa pessoa chegue até lá, para que essa pessoa esteja lá. E o que essa pessoa faz nesse ambiente, né? Isso acontece com trabalho, isso acontece nas escolas, acontece em grupos, né? Ou quando você vai socializar, ou quando você vai buscar algum entretenimento junto com seus amigos. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que há uma rotina dentro da vida das pessoas e que vai se desenvolver ou vão se desenvolver papéis sociais. A gente vai chegar no que são esses papéis sociais. Porém, o que a gente tem que entender? O que é esse cotidiano como tempo histórico? Quando a gente analisa, né, quando a gente pensa a história, às vezes a gente fica focado somente nos grandes acontecimentos, somente nos grandes feitos, tal, mas a gente esquece que o tempo histórico ele pode ser dividido, né, em curto, médio e longa duração. Existem diferentes formas de entender e de se compreender o tempo. E o cotidiano é o curto, né? E por ele ser de curto ou curta duração, ele é mais difícil de ser de ter de se perceber ele, né? Você não consegue. Às vezes ele já virou uma rotina, mas você não consegue perceber que a sua rotina diária cria ou forma ou dá moldes a um modelo de sociedade e que os atos ou fatos, né, de acontecimentos históricos são representações do que acontece cotidianamente dentro de uma sociedade. Então, a gente tem que entender que os pequenos atos ou as pequenas coisas que nós fazemos cotidianamente, que a gente chama de rotina, ou que a gente fala, mas isso aqui eu já faço todo dia e tal, ele é importante para a história, né? É ele que molda, é ele que dá forma às características gerais de uma sociedade. Então, a gente tem que entender esse processo, né, de que esse tempo ou esse cotidiano ele é extremamente importante para as pessoas e para a história. Então, ele traz uma série, né, ele traz uma narrativa aqui desse primeiro momento em que ele busca mostrar o que seria essa rotina na vida das pessoas, né? E que dentro das sociedades essas pessoas vão enfrentar ou vão desenvolver papéis sociais e que dentro dessas representações, dessa rotina, nós temos o quê? A ideia de que regras e comportamentos, né, vão estar dentro dela. Aí a gente tem o principal sociólogo desse capítulo, que é o Anthony Giddens, tá? Então vamos marcar aqui para a gente não esquecer o que o Giddens diz
a respeito disso, sobre esse processo de cotidiano, sobre esse processo de normas e valores que estão dentro de uma sociedade, mas que às vezes a gente passa ou a gente não a gente reproduz isso de forma cotidianamente que a gente não percebe. Normas e valores são regras de comportamento que refletem ou incorporam valores de uma cultura. Os valores e as normas trabalham em um conjunto para moldar a forma com que os membros de uma cultura se comportam dentro de seus limites. Então, o que ocorre? Nessa concepção rotineira, nessa ideia de que cada dia ou cada ação, né, ela está dentro dessa sociedade, ela vai formando esse corpo histórico, ela vai formando essa sociedade, nós vivenciamos e incorporamos as regras, padrões que existem dentro da nossa cultura, tá? Então, conforme você vai crescendo, conforme você vai socializando, conforme você vai tendo a sua rotina definida, você vai incorporando valores, regras dessa sociedade da qual você vive e principalmente, né, no caso aqui, dessa cultura da qual você faz parte, né? Então, essas normas e esses valores, né, têm um contexto social. Então, dependendo da sociedade, dependendo do tempo, dependendo do momento que você está vivendo, você vai adquirir isso, né? Tem que lembrar que isso vai produzir uma coerção, né, que vai forçar você a se incorporar ou a encaixar nesse processo. Então, sempre essa ideia de que sempre que eu tenho um padrão, sempre que eu tenho uma regra, sempre que eu tenho uma norma, o intuito é produzir coerção social, né? A ideia do que é de incorporação dessas pessoas nessa sociedade a partir do que de uma força que existe para fazer com que o indivíduo se adapte, né? Porém, isso não é estático. Por quê? Porque ele é histórico. Então, sempre quando a gente fala tempo histórico, alguma condição histórica, né, de análise assim, a gente tem que entender o quê? Que se fosse estático, né, as coisas não mudavam. Então, qual que é a grande, né, condição aí? Se ele ou se ele está falando de condições de incorporações dentro de uma relação histórica, eu tenho que entender o seguinte, que as pessoas agindo e movendo-se dentro da sociedade, elas estão criando coisas novas a todo momento. Mesmo sendo que ela esteja reproduzindo aquilo que aquela própria cultura está dizendo para ela, né? Ou seja, respeitando aqueles padrões, aquelas normas. Porém, né, você tem tendências ou você tem condições para renovação e mudança. Então, a cultura, né, o comportamento social muda. Por mais que você fale, mas tal cultura, tal sociedade sobrevive aí há mais de 200, 300 anos. Beleza, mas você pode ter certeza que padrões culturais mudam ao longo desse tempo. Por quê? Porque as pessoas diariamente reproduzem esses valores e essas normas e acabam sempre que possível ou criando algo novo nessa sociedade. Então, essa condição para a gente entender primeiramente, tá? E o segundo ponto aqui, ele vai dizer o seguinte, instituições sociais e redes de sociabilidade. É a segunda parte do capítulo. O que é a socialização, né? Ele vai dizer o seguinte, o que existe, o que forma ou quais são as condições para o indivíduo crescer e formar-se dentro dessa sociedade. Então, ele vai dizer o seguinte, que o indivíduo ele só está presente, ele só pertence a essa sociedade a partir do momento que ele socializa, ou que ele passa pelo processo de socialização. O que significa esse processo de socialização? Ele aprende as normas e valores, né, que existem nessa sociedade. Então ele está sendo o quê? Ele está sendo educado, ele está promovendo, ele está aprendendo a cultura dessa sociedade. E o que ocorre? Nem sempre esse indivíduo vai socializar-se com indivíduos da mesma idade, do mesmo papel social que ele. Então, o que nós temos? Né? Que a socialização aqui, ó,
promove a interação entre diferentes gerações de símbolos e atos ou hábitos sociais. Então, ela é um processo contínuo. Esse processo de socialização ela ocorre de diferentes formas, tá? O indivíduo ele vai receber esse processo de diversas pessoas em diferentes instituições sociais. Lembre-se que a escola é uma instituição social. Vocês, dentro da escola, promovem e são agentes de socialização, porque o que ocorre? Quando vocês pegam, vamos pensar que a escola de vocês tem cerca de 400 alunos, e todo dia, né, antes dessa questão da pandemia, vocês estavam lá com essas pessoas. Você não precisa conhecê-los, mas vocês estavam com eles. Então, vocês formam o quê? Um grupo de socialização. Às vezes você conversa mais com um, mais com outro, mas você conhece as outras pessoas que estão ao seu redor. Aquelas pessoas que te veem também vão ter esse mesmo sentimento. Então, o que acontece? Às vezes você acaba criando um contato, promovendo algum tipo de ação em que esse processo de socialização vai se estendendo, né? Então, é essa a ideia. E quando a gente fala em socialização, nós temos o quê? Esses agentes, né, de socialização. Quem são essas pessoas? Quando a gente pega, por exemplo, uma criança, ela não sabe as coisas. Então, quem que vai ser os agentes sociais? Pai, mãe, tio, professor, às vezes um médico, às vezes essas pessoas que desenvolvem papéis sociais na sociedade vão ser os agentes socializadores que vão ensinar, orientar as pessoas, né? Essas pessoas que estão iniciando a sua vida, esses processos de socialização dentro dessa sociedade. Então, eu preciso ter agentes de socialização, de como que eu vou criar essa socialização dentro do ser. Para isso existe o quê? A socialização primária. O que é a socialização primária? É o espaço onde o indivíduo nasce. Então, a família. Então, o primeiro processo de socialização que o indivíduo tem é o processo familiar. É na família que ele vai aprender os primeiros valores, é na família que ele vai aprender a questão de fala, na família que ele vai aprender o que é certo e o que é errado. Então, o que acontece? O primeiro espaço de socialização em que ele vai adquirir essas normas, esses valores sociais dentro da sociedade é na família, tá? Então, vamos colocar aqui. Opa. Oh, caramba. Certo? A ideia do que? Da família. Então, a ideia do que? De onde ele vai aprender com pai, mãe, irmãos, avós, tios, essas pessoas, a promover um primeiro contato com o mundo. Lembre-se, nós não somos autossuficientes quando nós nascemos. A gente não consegue, né? Nós precisamos que pessoas cuidem da gente. Então, isso, nem adulto nós somos autossuficientes, mas assim, a ideia é que enquanto criança nós não aprendemos ou não temos noção daquilo que existe ao nosso redor. Então, precisamos desse processo. Já a socialização secundária, ela vai ser a partir do momento em que o indivíduo ele começa a sair desse âmbito, desse ambiente familiar e começa a promover o seu processo de socialização em outras instituições. Exemplo, escola, igreja, locais de entretenimento. Então, o que ocorre? Na socialização secundária, aquilo que ele aprendeu com a família vai ser reproduzido fora da família e fora dessa instituição. Então, aquilo que eu aprendi em casa, então eu aprendi que a forma de cumprimentar as pessoas com aperto de mão, eu vou sempre cumprimentar isso. Ah, mas tal pessoa aprendeu que é os 2 beijinhos na cara. Ou uma pessoa aprendeu que não tem que cumprimentar, é só falar bom dia, não tem que ter nenhum gesto. Então, veja, isso reflete na forma com que as pessoas promovem uma socialização. Então,
a socialização secundária ela vai ser promovida nesses ambientes. Outra coisa, ela não acaba, tá? Lembre-se daqui de cima. Ela é contínua, tá? Ela é um processo contínuo. Então, até a nossa morte, né, até o momento final das nossas vidas, a gente vai estar promovendo o processo de socialização. Então, a cada dia, cada ambiente que você visita ou convive, você tem que promover esse processo de socialização, no caso a secundária, porque a primária a gente já promoveu, já teve a formação, mas a secundária ela é onde realmente nós interagimos com a sociedade. E o que são esses papéis sociais? Então, o que ocorre? Papéis sociais são lugares dos indivíduos na sociedade. Então, vocês são estudantes quando estão na escola. Quando vocês estão em casa, vocês são filhos. Quando vocês arrumarem um emprego, vocês vão ser o quê? Vocês vão ser empregados. Então, percebam que uma mesma pessoa, ela vai desenvolver diferentes papéis sociais, né, dentro dessa sociedade. Então, nós temos a ideia de que esse indivíduo, por conta da socialização que ele teve, ele vai desenvolver esses papéis. E como, né, se a gente for pensar, esses papéis são criados? Muitas das vezes, através do quê? Do conhecimento. Então, como que um professor torna-se professor? Ele tem que estudar. Como que o médico torna-se médico? Ele tem que estudar. Como que o engenheiro torna-se engenheiro? Tem que estudar. Então, percebam que o papel social ou os papéis sociais, eles vão ser uma construção social, né? Então, eu preciso, dentro da sociedade, criar meios e formas para que as pessoas desenvolvam esse papel. E esse papel vai ser construído, principalmente através do quê? Através do conhecimento. Adquirido onde? Nesse processo de socialização. Então, se os papéis sociais são historicamente construídos, o que nós temos como consequência desse processo é que eles também podem mudar as suas normas e valores de acordo com o tempo e de acordo com a sociedade, certo? Vamos pensar, a forma de agir de um professor do século passado, do século retrasado, no século XIX, é diferente do professor do século XX, do século XXI. Né? O conhecimento do médico do século XXI é diferente do médico do século XIX. E assim vai. Então, o que ocorre? Né? Nós temos que esse processo, né, essa construção social, esses papéis sociais, como construção social, mudam de acordo com o tempo em sociedade, certo? E essas mudanças ocorrem por conta do que? De conhecimento, por conta de descobertas, que fazem parte daquilo que a gente discutiu no conceito do que? De tempo cotidiano. Às vezes a gente acha que é uma situação única. Vamos pensar. A gente está próximo, né? As sociedades, os cientistas estão próximos a achar uma vacina que possa amenizar os efeitos do Covid, né? Isso vai ser um fato histórico marcante? Sim. Mas por que isso foi possível? Porque você teve, né, investimentos, você teve pesquisa antes desse processo. Então, diariamente, pessoas estavam lá, né, estudando, trabalhando, fazendo pesquisa, para que se pudesse chegar num ponto em que a gente tivesse uma solução para essa pandemia, né, para essa doença, para esse vírus. Então, percebam como que isso vai ser, né, é um processo diário. Não é assim do tipo, eureka, criei a vacina para o Covid. Não, isso é um processo, é uma construção, é um processo histórico dentro da sociedade, né? Bem, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Até mais.